Estado pela chefe do Planalto Central. Ou seja, é uma pessoa, um político que sempre foi ativo, sempre articulador, sempre esteve à frente das questões do Brasil, é nosso conhecido, já visitou a região várias vezes, visita o Brasil todo, está tentando ajudar o país, colocando o PMDB à disposição para mudar todo esse cenário que a gente está vendo. Agora, você não consegue mudar sozinho, você não consegue convencer outras forças se não tiver do governo federal, da chefe do executivo, uma boa vontade. Isso, nos bastidores de Brasília, você pode perguntar para qualquer um, que você vai ouvir que a Dilma não quer ouvir ninguém. É como se fosse uma ditadura. Para o Brasil, o resultado está aí. Nós estamos vivendo um período de recessão. Não adianta dizer que vamos tratar a economia de uma parte e a política de outra, porque as ações de economia têm que passar sob o crivo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, na sua essência, é político. Então, você não consegue tentar cuidar de uma coisa sem, paralelamente e concomitantemente, cuidar da outra, que é política e economia. Eu acho que agora, nesse momento, vão seguir o mesmo caminho. Olívia, em cima dessa questão aí que o Rogério levantou também, tem a questão das pedaladas, né? Ontem a presidente soltou o verbo lá dizendo que fez as pedaladas mesmo, assumiu as pedaladas, gastou o dinheiro que vinham dos bancos públicos, que não poderiam ser gastos daquela forma, mas para manter Minha Casa Minha Vida. E não sei se ela falou em mais um outro programa social também, que agora está me fugindo aqui, né? Justifica isso ou não? Olha, a gente sabe que essas pedaladas, elas foram feitas em governos anteriores, em outras esferas também, governos estaduais e municipais já tem essa mania, né, esse costume de dar uma maquiada nas contas. Eu queria voltar um pouco na carta do Temer agora. Ele escreve uma carta, porque uma carta é um documento assinado, né? Escreve uma carta aí com uma tentativa de romper com a presidenta, e a ala que apoiava, a ala próxima a Michel Temer, que era contra o impeachment, agora pode votar a favor do impeachment, e abre-se a possibilidade para que o Temer e o PMDB ganhem a presidência a partir da saída, né, do impedimento da saída da presidenta Dilma. Eu queria comentar um pouco dessas regras, né? Essa lei do impeachment é uma regra de 1950, tem 65 possibilidades de uma pessoa ser destituída do cargo, todas possibilidades muito vagas, ou seja, qualquer coisa que você faça que atente contra a moral e os bons costumes é uma possibilidade de você sofrer o impeachment. Eu só não sei se com a Dilma saindo do cargo e o Temer assumindo, né, se é uma forma de responder o que as pessoas querem. Porque é difícil traduzir o que as pessoas querem, o que as manifestações tão comuns agora no cenário brasileiro, o que elas traduzem. Mas me parece que é sempre uma bandeira contra a corrupção, a favor da moralização da política, a favor de mais ética na política, e eu não sei se isso vai acontecer assumindo um partido em que os grandes personagens estão envolvidos em escândalos de corrupção. E além disso, eu me questiono se assumir o vice também não incorre no erro, porque o vice, teoricamente, ele é corresponsável pelo que aconteceu. Então me preocupa muito essa regra, né, essa possibilidade de impeachment. Para mim, isso teria que ser redesenhado, abrindo-se a possibilidade, por exemplo, para uma nova eleição ou para o segundo candidato na eleição assumir. Olívia, eu vou discordar de você, dele ser corresponsável, porque para você ser corresponsável, você tem que ter uma cooperação, tem que ter uma participação nisso. E o nosso sistema não é assim. Vice, como dizia o Jô Soares, não é nada. Então por que ele reclama? Se não é nada, por que ele reclamou que ele não foi nada? Por força, participação política. Ele reclama como um chefe do partido, porque hoje o Michel Temer ainda é o presidente honorário do PMDB. Rogério, mas como advogado, se alguém a quem eu apoio, que eu fiz uma aliança durante tantos e tantos anos, se alguém faz descaradamente um ato com o qual eu não concordo, qual deve ser a minha posição? Eu não posso ser corresponsável por alguma coisa que foi feita sob a minha aliança, né? Mas isso é questão de gestão que só apareceu agora, depois de toda uma apreciação no Tribunal de Contas. Ela editou decretos para trazer verba para o orçamento. Quando ela teria que, para suplementar o orçamento, ela teria que passar pelo crivo do Congresso. Isso aí só foi ser descoberto depois que o Tribunal de Contas analisou.
Você acha que eles não sabiam, que ninguém Mas sabia aí lá é dentro? suposição. Aí é a mesma questão da Dilma. A gente pode presumir que a Dilma agiu incorretamente? Se pudesse presumir, não ia ter um processo todo de impeachment, não ia ter todo o contraditório. A gente pura e simplesmente falar, a Dilma tem que estar fora. Mas o processo de impeachment, ele não é um processo técnico, assim como tudo que acontece no mundo da política, ele é um processo político, um julgamento político. Mas mesmo assim, ele tem que obedecer regras. Existe todo um procedimento. Quando você estabelece procedimento através de normas, são regras que têm que ser obedecidas. Até porque se você não obedecer aquelas regras, aí cabe a impetração do mandado de segurança e o Supremo Tribunal Federal vai intervir nesse caso. Por isso que eu acho que essas regras tinham que ser revistas. Eu acho que a gente podia criar no sistema político brasileiro, pelo menos, né, a possibilidade do recall. Né? Você chega num determinado ponto do governo, daquele cidadão, daquela cidadã, né, e avalia, né? Está muito mal, o país está nas mãos baratas, há um desgoverno. Isso é mais o parlamentarismo, né? Né? Primeiro-ministro, que você, adotando o parlamentarismo, seria isso. Não, o parlamentarismo seria isso. Parlamento. Né? Mas é o primeiro-ministro fora do parlamentarismo. Então, mas aí você esquece também a grande estabilidade criada, que também existe, tramitando no TSE, também uma ação, né? Sim. Na questão que a instabilidade é muito grande. Você tem ainda essa aí já entra, que nem a Olivia falou, aí já entra o Michel, que era visto também nessa ação que está sendo tramitada no é o que defende o Rede, né, da Marina Silva, né? Que ela perda o mandato, cassação pelo TSE, cai a chapa, e aí assumiria o Aécio Neves, seria o presidente, então, né? Eu acho que não. Novas eleições. Pois é. Bom, a avaliação dos comentaristas e analistas políticos que cobrem Brasília diariamente dizem que dessa carta, né, além de tudo, o Michel Temer, como grande constitucionalista que é, professor constitucionalista, né, e reconhecidamente por todos os partidos, né, uma figura que conhece a Constituição como poucos, né, jamais foi ouvido para indicar um nome para o STF, jamais foi ouvido para indicar um ministro, né, dentro do governo Dilma, e ele também se sentiu muito magoado quando da posse, né, na reeleição, o vice-presidente dos Estados Unidos veio acompanhar a posse, a presidente Dilma fez uma reunião a portas fechadas e não o convidou. Né? Ou seja, o Michel Temer ficou fora. Na verdade é o seguinte, quem criou essa chapa, quem montou essa chapa foi o presidente Lula. E enfiou o goela abaixo da Dilma e falou, o vice tem que ser o Michel, porque nós precisamos do PMDB. E ela engoliu e acabou. Ou é mentira? Tem um amigo nosso que folclórico, que sempre vem com uma frase, você está falando, eu estou até pensando, se o Benha tivesse aqui, ele ia falar o seguinte, se não convidou para a festa, não pode convidar para o velório. Ia ser a frase que ele ia falar. Por quê? O Michel Temer, se ele não participou de todo o processo, tudo que levou aos desmandos do governo Dilma, ele não pode agora se sacrificar e dar apoio contra toda uma opinião popular, porque a opinião popular já se generalizou isso aí. Está todo mundo se colocando contra a Dilma. É claro que tem um fator econômico que influencia no humor do eleitor, influencia no humor de todos nós. Eu diria que é decisivo, né? É muito decisivo. Agora, juntou esse momento político, essas denúncias de corrupções e esse momento econômico que nós estamos vivendo, está tudo propício aí para o impeachment da Lula. Da Lula também, né? Da Dilma. Da presidente Dilma. Agora, né? essa ideia de que o PMDB não tem espaço no governo, quantos ministérios o PMDB tem, né? Isso daí é uma conversa um pouco difícil de ouvir. E essa própria manobra de querer deixar o impeachment para depois, né? Porque parte do pressuposto, se passar as festas, a situação política e econômica vai piorar, portanto, vai ser mais fácil de derrubar a presidenta. É isso que a gente lê no jornal, não é uma das estratégias de deixar para depois. Eu, como povo, fico estarrecida Olivia, com uma manobra dessa. Quer dizer, vai ter que piorar a economia, vai ter que piorar para mim, para quem quer alçar o poder, chegar ao poder. Esse negócio de, assim, questão de partido, hoje a política brasileira é uma realidade. Não adianta a gente esconder isso aí. A política brasileira hoje, ela não vive do partido, que você está falando, ministérios do PMDB, não é ministério de um que apoia o outro. A política brasileira ela não vive por partido, está aqui o exemplo de Cubatão. Você vê, o vereador Wagner Moura era do PT, não se sentiu bem colocado no PT, acho por as razões ideológicas que ele tem, se encaixa no PMDB, que não tem nada a ver com esse cenário
lá de Brasília que estamos vivendo. Cubatão é uma outra realidade, é uma outra situação e você vê que não é o partido, é a pessoa. Wagner Moura, você não vê PMDB. Eu vejo Wagner Moura, é um vereador que eu conheço de Cubatão, que esteve à frente da prefeitura, por sinal, repito aqui, fez um bom papel enquanto esteve prefeito, né? Porque ninguém é prefeito, ninguém é presidente, está presidente ou está prefeito por determinado período. Pena que poucos têm essa consciência, viu? Lamentavelmente. O Wagner foi prefeito, sumiu, e a Márcia Rosa, prefeita de Cubatão, gravou um vídeo, né? Então, mas eu acho que... Em defesa da presidente Dilma. Eu acho que hoje, em todo segmento, tanto na esfera municipal, estadual, federal, você está vendo vários movimentos. Tem que ouvir, tem que discutir com a sociedade. Várias decisões são tomadas sem ouvir absolutamente ninguém. Você vai lá, você adota, né, toma atitude. A decisão que acabou de acontecer com o governo do Estado, a questão das escolas, né? E Cubatão não é muito diferente, né? A questão de fazer as coisas sem discutir com a sociedade, pelo menos com as pessoas representativas da cidade. Eu acho que você tem que ter um bom relacionamento, tanto com o legislativo, tem que ter um relacionamento bom com o Poder Judiciário e todas as entidades representativas, até no momento que nós passamos hoje, Rogério. Então é um momento difícil que as ideias e as práticas você tem que combinar. Tudo combinado não custa caro e ter uma solução. Por exemplo, a questão da Uzi Minas. Se discute o fechamento, só se discute isso, mas se discute qualquer alternativa para trazer, né, outros meios que possam gerar emprego ali na questão com o fechamento da empresa. Então é uma situação que vai ser discutida hoje para tentar salvar a empresa. Mas assim, assodadamente, fica difícil mesmo, né? Então, aí fica um planejamento regional. Então eu acho que tudo a questão, você acabou de falar, tudo a questão é a falta de um planejamento regional que há muito tempo não se faz e que hoje está afetando diretamente toda a nossa sociedade. Então, é como Mariana, por exemplo, né? Lastreada, a economia da cidade é praticamente em função disso, né? então. 90% em cima da Samarco. Aí aconteceu o problema ambiental que houve lá, não é? A lama acabando com a cidade e com o distrito, e acabando com o Rio Doce, e agora as punições em cima da Samarco, a empresa pode, sei lá, se vai resistir a essa situação toda que está colocada, a arrecadação da cidade foi para o chão, né? E como é que fica? Me preocupa, porque a Vale está totalmente envolvida nisso, né? A Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, pode afetar a nossa Vale aqui da Baixada, que também aqui no Polo de Cubatão, a Vale hoje representa, né, a maior produção de parte de adubo e fertilizantes está ligada à Vale do Rio Doce, a Vale aqui em Cubatão. A questão do aço foi mal discutida, mal debatida. É uma coisa que já vinha acontecendo há bastante tempo, né? O aço brasileiro perdendo o mercado, e a construção civil aqui, mas foi em 2014, né? A puxar o freio de uma maneira forte, não é? Diminuindo muito o número de empreendimentos. Ou seja, um momento, uma hora ia acontecer algum problema, né, no polo industrial, né? Com certeza. E aí hoje está totalmente escateado o polo e requer hoje um grande investimento em trazer novas alternativas, novos investimentos que você consiga gerar novos empregos, né? Eu falo para você a questão por exemplo, da Ingebasa, que é a maior produtora de torre eólica do Brasil, né? Hoje podia ser investido isso e ampliado lá, na própria Uzi Minas tem grandes espaços lá, que a gente podia ampliar a produção de aço e vender, por exemplo, a questão da linha branca também, fábrica de fogão, geladeiras, questões todas. Eu acho que se trouxesse para Cubatão, seria bastante emprego e, de certa forma, atenderia uma demanda hoje da usina, que hoje está com seu potencial fraco na questão das vendas, né? Então é coisa para se pensar, mas enquanto fica nessa discussão e acontece tudo isso, a cidade vai sofrendo um grande prejuízo em cima de tudo que está acontecendo. Me preocupa muito o fechamento da Uzi Minas, muito o fato de pessoas não conseguirem mais sustentar a sua própria família, né? Me parece que enquanto eles ficam aí se debatendo para ver quem que assume, quem não assume o poder, deixam de olhar para pessoas. São pessoas que estão sofrendo, né? Então é uma estratégia para ver quem fica, quem não fica, quem sai, quem não sai. Os partidos, acho que eles são centrais, os estudos comprovam o quanto eles são centrais. Eles estão perdendo, sim, essa capacidade de expressar o que a população quer, mas eu rogo para que eles voltem a olhar para o que a gente quer, porque enquanto continua essa briga pelo poder, quem está sofrendo com falta de dinheiro é a população. Olívia, então, você se preocupa muito com essa briga política. Eu vou te falar que eu me preocupo muito para que caminha o Brasil, porque você está vendo agora demissões na COSIPA. Uzi Minas. Antiga COSIPA. Aqui é igual, você nunca vai deixar de dizer que Santos tem Estiva, tem as docas, tem a COSIPA,
Vamos falar como o povo da... Baixada Santista, então vamos falar Cosipa, Mata Atlântica, que agora a Uzi Minas. Você se preocupa com essa questão das demissões. Eu me preocupo com a quebradeira que você vai ter de empresas, vão ser várias outras pessoas que vão à rua. Por quê? O problema do Brasil não está só na política e na economia. O problema do Brasil está na essência do ser humano, aquele que detém um cargo, que detém uma função pública, que detém uma função que não sabe o tamanho da responsabilidade que é essa função, o tamanho das consequências de que é cada decisão a ser tomada. Eu vejo hoje muita preocupação com o judiciário que cuida da parte laboral, porque tem se preocupado muito especificamente com pormenores de direitos do trabalhador, mas não tem enxergado a coisa no sentido mais amplo, trazendo a sociedade para discutir isso e vendo que a gente precisa ter uma reforma trabalhista, das leis trabalhistas, porque hoje as empresas elas não suportam mais os encargos trabalhistas. A era Getúlio já passou, nós vivemos hoje um outro contexto. Qualquer país aí de primeiro mundo, você vê um passivo trabalhista menor do que o que se vê no Brasil. As empresas não suportam, hoje eu estou falando aqui, alguém pode falar assim, mas você está defendendo os empresários? Não, estou defendendo o brasileiro, porque se a gente não defender o nosso sistema econômico, as nossas empresas, nós não vamos conseguir defender os nossos empregos. Vamos para um rápido intervalo aqui no painel regional e na sequência a gente volta com mais assuntos, inclusive com a participação do nosso telespectador, não é? Voltamos já. Muito bem, de volta aqui o painel regional, Wagner Moura, vereador do PMDB de Cubatão, participando conosco, Olívia Pérez também, Manuel Rogério, né? Já a Daniela com participações importantes do nosso telespectador, mas o Wagner, você viu, o Manuel Rogério chegou aqui soltando fumaça, entendeu? Irritado, porque... Você foi ao Concais hoje, Dani, foi isso? A equipe esteve lá? Isso, nós... Tentando fazer uma matéria sobre o terminal de passageiros, é isso? Como é que estaria lá o movimento, enfim? Isso mesmo. Agora, no terminal de passageiros, só pode ficar quem vai embarcar no navio. Os acompanhantes não podem mais entrar lá. A gente foi tentar fazer uma matéria sobre isso, mas não pôde. Conversamos com a assessoria e falaram que agora isso é uma questão de segurança, por isso que não pode ter mais ninguém que não vai embarcar no navio lá. Pois é. Reprimiram a nossa equipe. Isso que é lamentável. Isso que é lamentável. Resposta genérica, uma questão de segurança. O que é uma questão de segurança se o Concais, esse ano, já fez 3 bailes, grandes bailes, inclusive bailes funks? Ali é uma área de conveniência, como você tem em qualquer aeroporto. Geralmente, se você até vê alguns santistas pegando um navio para passear, mas tem muita gente de fora que vem tomar um navio aqui, que vem tomar um embarque do navio para um passeio. Quando a Daniela me falou, eu pensei, a Dani mora no interior, os pais dela vêm, o sonho dela é fazer uma viagem de navio. Essa curtinha que vai até Búzios, 3 dias. 3 dias, e ela ganha de presente porque é uma boa aluna, passou com louvor nos bancos acadêmicos e ela ganha dos pais a passagem. Só que os pais não podem ir. Então os pais vão deixar ela ali, nessa área de conveniência, não pode entrar. Vai deixar ela onde? No cais? Exposta a ser assaltada? É o contrário. Ora, então por que tem área de conveniência ali, se tem lanchonete, se tem lojinhas para venda? Você não pode entrar numa zona primária. É bom estabelecer isso aí. O que você vê no terminal, você vê no aeroporto. Os familiares vão deixar o passageiro, quando ele adentra a zona primária, que é aquela zona onde ele já vai embarcar na aeronave, e no caso aqui no porto, onde ele já vai embarcar no navio, aí sim, é restrito. Agora, fora isso, é uma área pública, tanto é que tem até um sistema de informação lá, tanto é que até agora podia, de uma hora para outra não pode mais, mas a gente precisa ver se isso é uma ação da administração do Concais, que às vezes
os proprietários dessa concessão do Concais nem sabem o que está acontecendo, mas nós vamos averiguar, vamos perguntar para Polícia Federal, vamos perguntar para a Receita Federal, vamos saber se é uma ação isolada da administração do Concais ou dos concessionários ou da Polícia Federal ou da Receita Federal. Nós vamos apurar isso aí. Muito. Depois nós trazemos e você convida eles para participar do programa. Precisamos debater isso aí. Os nossos amigos do Concais. Por incrível coincidência, eu estive no Concais hoje também. Minha esposa está numa dessas, nessa viagenzinha curtinha aí com a E você sogra, conseguiu enfim. entrar? Não. Não entrou? Não, fiquei parado ali, deixei eles encaminharam ali no... E você achou justo isso? no cais e... eu estava com pressa também, né? Porque eu tinha que fazer o programa, montar a pauta. Não. Você viu embora, também não podia ficar enrolando muito ali, porque não tinha tempo para isso, 11 horas da manhã, enfim, né? Mas realmente eu achei tudo ali no Concais é meio estranho. O terminal é muito bom, funciona muito bem internamente, mas esse problema de estar ali naquela área, naquele local onde ele está, entendeu? No meio de outros terminais que recebem carga, já é uma coisa meio confusa. Qualquer aeroporto que você chega é muito mais organizado, né? Eu quero ver se um passageiro for atropelado por um trem ali. Quem que vai ser responsável? Eu sei lá o que vai acontecer um dia desse. Espero que isso não aconteça jamais, mas que pode acontecer, pode, né? Wagner Moura, Hospital Municipal, como é que vai a situação em Cubatão? Eu vi aí algumas coisas complicadas, que o médico não estava querendo mais atender, para a saúde não está mais. A questão de Cubatão é extremamente complicada, como ele falou, os 35 dias que eu assumi a prefeitura, eu tive mais ou menos uma análise de toda a situação de Cubatão. Então naquela época, eu já citei sobre isso, a gente tinha um déficit orçamentário de quase 8 milhões mensal. Então é uma questão de que tinha que reaver os contratos, tinha que ser todos renegociados, até mais agora, porque a questão do orçamento, a tendência é cair em função da própria Uzi Minas, né, e de outros, do polo industrial. E, na verdade, a ProSaúde acabou saindo, houve essa discussão, né, assumiu outra empresa no lugar. E hoje nós estamos com essa pendência aí, inclusive das indenizações dos funcionários que vão ser demitidos e indenizados. E não pôde acontecer isso, até porque a prefeitura tinha que repassar esse valor e não tinha como repassar. Né? Então ficou para outra empresa assumir. A prefeitura tinha uma dívida com a ProSaúde, isso? Sim, eles alegavam que tinha uma dívida. E essa dívida sempre, a prefeitura alegava um valor e a Pro alegava outro valor. Né? Chegou a um valor muito alto, na ordem de quase 8 milhões de reais na época. Eles alegavam que estavam devendo para a prefeitura, para a ProSaúde. E de certa forma, hoje assumiu uma nova empresa e não só tem esse problema, né, em Cubatão. Mas tem uma questão dos outros contratos. Então fica que nem um xadrez, Rogério, para ter ideia como se faz da prefeitura. Você tem que optar o que você vai pagar. Um mês você paga uma coisa, um mês você paga outra, até porque você não tem como pagar tudo. A questão é de recurso mesmo. A prefeitura hoje, e eu tenho até esse medo de que esse déficit orçamentário até aumente. Hoje não esteja mais 8 milhões, pode estar em 12 milhões. E com isso você inviabiliza quase a máquina pública, né? E fora os contratos que você está devendo também. Então, é preocupante a situação. São Vicente está passando por isso, cidade de Cubatão, todas as cidades estão passando, até por queda orçamentária. Eu vejo Santos uma situação mais tranquila, até em função do próprio porto, né, que cresce, cada dia cresce mais aqui em Santos, e a arrecadação ela fica estabilizada em Santos. Mas Cubatão, a tendência de arrecadação é cair, e já é preocupante a situação que está. E quem for assumir essa prefeitura, o Rogério e o Ivo, vai ter que negociar bastante, vai ter que conversar muito, porque a situação que vai pegar a prefeitura é complicada. Você ficou 33 dias no cargo? 35 dias. 35 dias, em 2014. É isso. E deixa eu emendar a tua pergunta. De 27 de junho, de 26 de 14. De junho a 6 de julho. De 2014, do ano passado. Isso. Então você conheceu bem lá, não é? O entra e sai do caixa da então, prefeitura, aí que foi minha grande orçamento. Quanto é que realiza, afinal de contas, em questão do orçamento, a prefeitura de Cubatão? Nossa questão, 1 bilhão. Mas é que tem muita verba carimbada. Cubatão tem, por exemplo, tem o PAC lá, que tem uma quantia de 76 milhões, e tem de projeto, mas isso Vila Esperança, pescador de 30 milhões, que estão depositados na conta, mas estão aguardando o início do projeto. O projeto começou até hoje. Por exemplo, Vila Esperança está quase 5 anos depositado esse dinheiro, que é do governo federal, está no orçamento, que é um projeto habitacional, uma verba carimbada. Então você tem em Cubatão, muitas das verbas são carimbadas. Você tem o orçamento líquido de Cubatão, ele não deve chegar nem 760 ou 780 milhões, para você ter ideia. Então isso é quase o orçamento que, quando o Dr. Cremon saiu, é o orçamento da cidade. Naquela época, 780,
quase 800 milhões. Então subiu muito. O Cubatão ficou estabilizado. E você observa que todos os contratos da prefeitura, todos eles são reajustados anualmente, né? Tem reajuste dos contratos. E também, que pese isso, o Cubatão, a questão do hospital, ele atende toda a Baixada Santista, atende a cidade de São Vicente, principalmente a área continental de São Vicente, e ele não recebe quase absolutamente nada do governo do estado, né? Então não tem aquele recurso que entra em Cubatão. O hospital é mantido totalmente pela prefeitura de Cubatão. Então você manter um hospital hoje, você vê a dificuldade que está a Santa Casa de Santos, né? Você manter um hospital que atende toda a Baixada Santista é uma grande dificuldade. Então precisa-se ter um bom relacionamento na esfera estadual, governo estadual, para tentar liberar recurso também para Cubatão, porque é injusto você manter todo esse atendimento lá do hospital de Cubatão e só o Cubatão pagar por isso. Você atende pessoas até de Peruíbe, de outras cidades da Baixada Santista. Verdade. Entendeu? Diga, Olívia. Você sabe que se na ciência política a gente ficava lendo o que a gente estava vendo agora, a era dos direitos, ouvindo vocês falarem um pouco, me parece que a gente está retrocedendo em relação a direitos, né? A denúncia da Daniela de não ter conseguido fazer uma reportagem no Concas, para mim, é uma coisa seríssima, porque a liberdade de informação é uma das pré-condições para que um regime seja considerado democrático, né? Esse quarto poder que a gente chama imprensa, tem pessoas que dizem que, inclusive, a função dela é denunciar, né? É apontar erros para que o sistema se aprimore. Então, quando não pode fazer uma reportagem, para mim é uma coisa grave. A Baixada Santista estava vivendo um retrocesso muito grande na área da saúde, né? Um direito social básico, né? O Estado tem que garantir saúde para a gente, mas a gente chega e não consegue ser atendido. E aí eu volto a falar nas regras, porque eu fico pensando em mais mecanismos que possibilitem a responsabilização do agente público, mais mecanismos que façam com que ele seja obrigado a prestar contas e sofra sanções pelas suas ações. Porque de quem que é a responsabilidade por você chegar num hospital público e não ser atendido? Para quem que você reclama? Para que lado que você vai? A quem você recorre? É um grande drama na vida dos brasileiros. Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que se tivesse uma responsabilização em relação a isso, especificamente, com uma regra, com uma norma posta, eu acho que, primeira coisa que o administrador público faria, estando frente a uma prefeitura ou frente a um governo, era parar tudo. Acho que depois o Wagner pode dar a opinião, porque teve à frente da prefeitura de Cubatão, ele pode dizer isso com a experiência na prática. Mas eu, que não tive na prática, eu estou falando hipoteticamente, eu acho que seria parar tudo. Primeira coisa, isso que você falou, os serviços essenciais, saúde, educação e segurança pública. Não deu o dinheiro, então é só nisso que a gente vai tratar, que é o mínimo que o Estado tem que dar para cada cidadão. Ah, sobrou um dinheirinho, vamos pensar em prioridades. Aí esse campo, esse juízo de valor, o que seria a prioridade depois de um serviço essencial, aí eu posso ter uma opinião, você pode ter outra, porque aí vai da visão de cada um. Mas o serviço essencial acho que é uma coisa unânime. Saúde, educação, sem dúvida. Agora, Wagner, muita gente fica perguntando, é sempre a mesma coisa, né? Você fala em 750, 800 milhões. Isso. E São Vicente, por exemplo, vive um drama lá também, uma dificuldade enorme. A população 3 vezes maior que Cubatão. Exatamente, isso que eu ia dizer. Você tem 3 vezes mais difícil habitantes em Cubatão e o orçamento não chega a 700 milhões, e não chegou em 2015 a 700 milhões. Com 800 milhões por ano, numa população de 130 mil habitantes, não dá para fazer mais, não? Quase 50%, você vê, a aritmética não fecha. Quase 50% é folha de pagamento. Então você tem essa grande questão em Cubatão, né, no passado, que as pessoas, hoje estão limitados ao teto do salário da prefeita, mas no passado muitos ganhavam muito além do que isso. E na verdade a folha de pagamento está limitada. E hoje você tem uma situação também que eu acho que está em todas as cidades, que é a questão da previdência. Né, Instituto de Previdência de cada cidade. Cubatão, por exemplo, os ativos hoje não pagam os inativos. Então, cabe à prefeitura, além da questão do hospital também, Rogério, e foi bom que você falou isso, que muitos às vezes criticam e falam, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Não dá. Se você sentar ali, você tem que ver como é a dificuldade que tem para se administrar. E você tem lá, né, as prioridades do governo. Então, você vê só, hoje o Cubatão também tem que manter a Caixa de Previdência do município, repassar também financeiramente para a Caixa de Previdência. Então, além de você manter o hospital, você está mantendo os inativos
que os ativos não cobrem, que estão entrando com salários mais baixos, então quer descontar dos ativos, mas não paga os nativos. Essa coisa de direitos adquiridos, Então, sabe? Então, é assim, é extremamente complicado. Então, cabe a isso. Você vai ver as prioridades, o prefeito ganha o quê? 15 mil? Hoje 14 mil. 14 mil e aí faz tempo que está congelado o salário. Tem que pagar salário para gente que ganha 60, 70. Se aumentar, né, aí startup também aumenta dos outros. Existe isso, né? É isso aí. Gente que ganha 60, 70. Não ganhava, e hoje está limitado ao teto da prefeitura. Não ganha mais. Saúde é direito adquirido e não mas as coisas são invertidas aqui no Brasil. Né? Então, mas é assim, eu acho que tem que se repensar tudo. Todas as cidades, inclusive Cubatão, tudo, eu acho que está tudo errado. Né? E é o que você acabou de falar, né? Tinha que fechar tudo para balanço e recomeçar tudo novamente, porque tudo que aconteceu no passado prejudicou as cidades hoje. Mas é que não dá para fazer isso. Mas, né? Então, mas não dá para fazer isso. Não tem como. Então você tem que priorizar aí a saúde, a educação, que você falou, né? E rever os contratos. Tem que rever os contratos, o que for possível vai se fazer, o que não for possível. E tem que ter também a criatividade, parcerias, né? Parcerias com o polo industrial, com as indústrias que hoje sofrem com a crise. Então está tudo difícil. Mas você tendo criatividade e conversando, eu acho que você consegue, né, ver o que é melhor para a população, tendo em vista que você existe hoje um orçamento participativo, que você discute com toda a sociedade o que é melhor para se investir, onde deve se investir. Então, muita conversa nesse momento, e muito diálogo, e muita força e união política para a gente tentar superar todos esses desafios. Eu acho que a Olívia foi muito inteligente quando ela colocou a questão da responsabilização. Por quê? Democracia, isso aí, nós estamos em um processo de amadurecimento. Podemos dizer que ainda somos um país novo, falando-se em democracia. Isso aí nós vamos ter que penar muito para alcançar o nível de outros países. Mas a gente até agora não achou outro sistema melhor. Alguns falam assim, é preferível que voltem os militares. Lê do engano. Aqui pelo menos a gente pode falar, pode criticar, claro. e é isso que é o processo democrático mesmo, é todo esse sofrimento, esse amadurecimento, essa depuração. Agora, como que você pode dar uma pitadinha para agilizar essa depuração? Na responsabilização. Porque a partir do momento que cada ato daquela pessoa, ela saber que se uma canetada errada, ela vai ser responsável. Mas existe a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas a lei de responsabilidade fiscal, tá aí as pedaladas, ela deixa brechas para você burlar. Tem que ser mais específico, mais determinante, porque quando você vai vai imputar algum fato para uma pessoa, vamos falar aqui de crime, que é a última ratio, nos bancos acadêmicos, a derradeira trincheira, você tem toda aquela regra que é mais rígida, ela exige mais. Então, tem que ser mais específico. Você vai ser responsável se pegar esse copo d'água. Então, se você deixar alguma coisa subjetiva, o brasileiro é muito criativo e com certeza ele vai sair dessa norma e vai conseguir outro caminho. Vamos para o intervalo, o painel regional volta em instantes. Até já. Muito bem, terceiro bloco aqui do nosso painel regional, com o vereador Wagner Moura do PMDB lá de Cubatão, Olívia, Rogério, né, e a Daniela atenta às participações do nosso telespectador, né, Dani? Isso mesmo, tem um comentário do Paulo Henrique Farias. Ele diz, gostaria que a bancada comentasse essa minha afirmativa. Ingênuos são aqueles que acham que o impedimento dessa senhora que nos governa vai melhorar as coisas. O impedimento deve ser dos partidos envolvidos na roubalheira. Exemplo, o Partido da Estrela Vermelha deveria ser impedido de disputar eleições durante 8 anos. Ou vocês acham que é presidente quem manda em tudo? Não sejam inocentes. Wagner, por não. Eu acho que a política tem razão em cobrar o eleitor, principalmente. A política está desmoralizada, né? Hoje, ser político está extremamente complicado, mas tem uns bons políticos ainda. Então, eu acho que realmente as pessoas que provocaram, roubaram, exerceram de forma diferente do que deveriam fazer, tem que ser condenado mesmo, tem que responder à sociedade o que fizeram. Então, ainda mais os eleitores que se sentem sempre indignados com essa situação. Você acha, Olívia, suspende o partido? É isso?
Olha, eu sou a favor de suspender todo mundo que esteja sendo denunciado. Agora, Mas a pergunta aí dele prejudica se todos. vai Não. melhorar ou não, nada vai melhorar. Se a economia é baseada na confiança, quando você tem um processo democrático que gera desconfiança internacionalmente, isso significa que a economia ela vai piorar. Então, não tem uma previsão aí de que as coisas magicamente vão melhorar. E mesmo que o PT continue, a gente sabe que essa crise vai se agravar. Então, 2016 as coisas não vão melhorar como eu gostaria que melhorassem. Na prática, né, se o PMDB pega o governo, ele vai pegar um governo já todo bagunçado, com a economia muito ruim, não vai sair desse processo ileso, o PT já está queimado e abre uma possibilidade para o grande partido que sobrou, que é o PSDB, ganhar a próxima eleição. Só para a gente não esquecer, na quinta-feira, quando o Eduardo Cunha anunciou que acatou o processo de impeachment, né, você teve uma mudança de humor no mercado aí. O dólar recuou e a Bovespa subiu. Ué, Né? Não sei se isso... Mas nós acabamos de comentar Pode no ter aí início do programa, você não consegue fazer esse divórcio, economia e política. Um está caminhando junto com o outro. Claro. Por mais que você tente, você não consegue divorciar um do outro. política Até nunca vai porque acabar, tem medidas, Não tem. tem medidas que têm que ser colocadas sob o crivo do Congresso Nacional. E repito, o Congresso Nacional é essencialmente político. Agora, eu vou além da questão dos partidos. Eu acho que tinha que acabar com o partido. Eu acho que tinha que adotar outro sistema. Eu não acredito mais em partidos. Acredito nas pessoas. Vocês estão falando aqui do PMDB. Eu sou do PMDB, mas não é questão do partido. Eu acredito no Michel Temer, acredito sim. Acredito aqui no Wagner Moura, que veio para o PMDB, mas não por causa do PMDB, porque é o Wagner Moura, conheço ele já de Cubatão, conheço o trabalho dele na vereança de Cubatão, à frente, o tempo que ficou na prefeitura, sei do seu caráter, conheço alguns políticos, mas não pelo partido, mas sim pela pessoa. Então, eu acho que essa questão do partido não está bem colocada no nosso sistema, temos que depurar isso e temos que achar outra solução, outra alternativa. Daniela, pois não. Comentário do Jurandir Pereira. Rogério, já que você defende tanto Temer, pede para ele legislar a favor do povo, a começar pelos salários dignos. Ele é esperto, isso sim, pois está vendo o barco afundar e está caindo fora. Não, para você ver que, assim, primeira coisa que teria que acontecer é o nosso povo ter o serviço essencial de educação. E as escolas, desde os primários, preparar o cidadão para quando ele puder votar, ele saber o que ele está votando, ele saber como é que funciona toda a sistemática política brasileira. O vice-presidente ele não pode legislar. Ele acabei de falar aqui, é um cargo só figurativo, que fica na expectativa. Se aquela chefe do executivo, que é a presidente, se ela sai, aí ele imposta no cargo, ou temporariamente ou definitivamente. No caso do impeachment, que se houver impeachment agora, dependendo da data, se for antes dos 2 anos, vai ter que ter outras eleições. E quem criou, eu repito aqui, quem criou essa aliança foi o ex-presidente Lula, para ganhar a eleição com a Dilma Rousseff candidata em 2010. A relação Temer-Dilma, se existia, ninguém nunca soube, ninguém nunca viu, tá certo? Todo mundo seguiu a cartilha do chefe, o chefe era o Lula, e ele inteligentemente obteve sucesso, foi para o segundo turno e ganhou a eleição com a Dilma presidente e o Michel Temer de vice. Daniela. Tem uma pergunta do Custódio Fernandes. Se fosse parlamentarismo, a presidente ainda estaria governando hoje? O que você acha, Olívia? Eu vou chutar aqui, duvido. Olha, não dá para prever as Não coisas, dá, né? mas... Se fosse uma coisa e se não fosse outra coisa. Mas ela tem a maioria, né? Inclusive, eu vou até fazer uma defesa aqui do PMDB. Tem muito cientista político que fala que o PMDB é a peça crucial para que a democracia brasileira continuasse existindo, porque é o partido que permite a governabilidade, já que ele joga do lado de quem está ganhando. Então, ele apoia o Fernando Henrique, permite que o Fernando Henrique consiga aprovar as suas propostas. Ele apoia o PT e consegue, né? Permite com que o PT consiga aprovar suas propostas. Então tem uma tese aí de que o PMDB, na verdade, é quem permite essa governabilidade. Aí todo mundo queria ficar perto dele. Mas acho que com essa crise, essa situação que está colocada aí, se a gente tivesse
sistema parlamentarista, muita gente tinha mudado de lado, aí mudado de time, e acho que a presidente já teria sido apiada, acho que antes da eleição de 14. Muita gente defende, né, que o sistema parlamentarista, de fato, cientistas políticos, eles já falam há muito tempo assim, que o sistema parlamentarista ele é melhor do que o presidencialismo, porque não precisaria dessa barganha para conseguir fazer essa coalizão. Mas se a gente pensar no sistema parlamentarista no Brasil, onde as pessoas votam tão mal para o parlamento, eu desconfio aí. Isso é um problema, mas aí que está. Se a gente investisse um pouco em educação, pelo menos, né, e se no currículo do aluno, desde a infância, né, do fundamental, você tivesse política, né, por isso você tem uma educação boa cívica, eu acho que a solução, os meninos a discutirem eu vou política, ser um pouco utópico aqui, acho que a solução está em cada um de nós. Acho que cada um de nós tomando ações corretas, isso vai emanar uma energia onde a pessoa, na hora de votar, vai ter o senso de responsabilidade cívico que ela tem, vai estudar o candidato que ela vai eleger e aí vai sacramentar o seu voto na urna. Enquanto isso não tiver, enquanto as pessoas deixarem para pensar em eleição só naquele momento que for colocar o voto na urna, e olha que tem muitas pessoas e ainda de cultura elevada que deixam de votar para ir viajar. Essa é a realidade. Muito bem. Daniela, mais participações conosco aí? Sim, uma pergunta do Fernando Araújo. Se o Temer não conseguir se isolar dessa sujeira toda, existe alguma saída para o Brasil com Cunha, Renan e Tiririca na sequência do poder? Aí fica complicado, viu? Tiririca, É o único, de todos esses nomes, é o único que não está envolvido em nenhum caso de corrupção, boa lembrança, né? viu, Olívia? O Tiririca não está envolvido em coisa nenhuma, né? Mas o Ciro Gomes já disse até que se o Michel Temer tomar posse com a queda da presidente Dilma, ele vai entrar no Congresso Nacional com um pedido de impeachment contra o Michel Temer. Ou seja, pelo andar da carruagem, Wagner, essa coisa vai longe. Né? É difícil, né? Essa discussão aí, essa briga, nem um cientista político vai saber até onde vai chegar isso. Né? Mas, de certa forma, eu estou com o Rogério. Eu acho que as pessoas são pessoas, partidos são partidos e tem pessoas boas em todos os partidos. Claro. Né? E a gente já discutimos aí também essa questão da reforma política, que perdeu a oportunidade disso acontecer agora, né? Com essa pluralidade de partidos, fica uma bagunça que você não consegue se organizar e não consegue, de certa forma, administrar. Você tem que negociar muito. São tantos partidos que tem no Brasil hoje que a situação fica difícil. Mais perguntas para a gente, mais comentários, Daniela? Sim, pergunta da Vanessa Moura. Vereador, com a Dilma saindo agora ou no final do mandato, quem você acha que será um bom presidente? E o abandono de São Vicente? O Bilha é seu amigo. O que ele fala disso? A questão é... Vanessa Moura não tem parentesco, não. Tem alguma coisa, talvez. Tem alguma coisa a ver? Mas é assim, eu acho que a pergunta foi uma pergunta importante, porque é o que eu acabei de falar, né? Administrar não é fácil. E quando você ganha sozinho, viu, Rogério? Você ganha sozinho, o importante é você... Né, aglutinar forças políticas. O Big, naquele momento que ganhou a eleição, ele ganhou sozinho, se não falha a memória, não elegeu nenhum vereador. Né? Nenhum vereador. Então ele tinha que, na verdade, reconstruir, né, São Vicente e reconstruir esse diálogo e essa relação. Então o que acontece hoje é preocupante, porque a cidade de São Vicente é uma cidade que tem 3 vezes mais habitantes que Cubatão e tem um orçamento muito menor que Cubatão. Então a situação da cidade é extremamente difícil. Né? Então, assim, passa 4 anos, ele passa por uma grande dificuldade. Eu acho que precisa conversar bastante e já se passou esse prazo para tentar, de certa forma, ter uma saída para São Vicente. Agora, Cubatão, eu acabei de falar, eu quero corrigir uma situação, que o orçamento é 1 bilhão e 300 milhões, né? Como tem lá no parlamento. Então, o vereador constantemente coloca 1 bilhão e 300 milhões. Isso. Só que, na verdade, tem que se entender que o orçamento bruto é uma situação, o orçamento líquido é outra. Né? E todos os prefeitos têm a ver de ter dificuldade na próxima gestão de se administrar as cidades. Eu sei da minha situação que eu vou enfrentar. As pessoas perguntam o seguinte: você vai pegar esse pepino, essa administração? Sim, a gente vai pegar. A gente tem que... Eu sou uma pessoa de enfrentar desafios, e eu tenho que enfrentar desafio. Sou engenheiro formado de formação e a gente tem que enfrentar desafio. De certa forma, eu estou pronto para enfrentar esse desafio na cidade. Né? Então, acho que o mais importante é isso. Muito bem, o Wagner Moura já se colocou como pré-candidato a prefeito de Cubatão pelo PMDB. Existem outros pré-candidatos, né, por outros partidos, enfim, quando a coisa estivesse mais próxima, evidentemente que as alianças vão acabar acontecendo e a gente vai ter, a partir de março aproximadamente, né, Wagner, uma ação melhor do quadro. Nós estamos em conversação ainda, tem os partidos, né? A gente está conversando bastante com o PPS, hoje com o Partido Aliado, que está aliado com a gente nessa caminhada.
vamos buscar outros partidos, buscar outros candidatos, porque a cidade de Cubatão tem 12 candidatos a prefeito hoje. 12? Os 12 candidatos. E, na verdade, esses 12 candidatos, né, a gente tem que, de certa forma, negociar, porque no final disso tudo vai sobrar uns 4 ou 5 candidatos na cidade. Então, é importante que, nesse momento, haja união, até porque acabou a reeleição, né, a questão da reeleição. É importante essa união, porque quem pegar o pepino agora, talvez, né, tende a sanear a cidade e o próximo prefeito que entrar. Então, o próximo prefeito vai ficar melhor do que o prefeito atual, que vai ter que fazer mais uma gestão. E quando você faz gestão, você tem que falar não, às vezes, muitas vezes, e quando você fala não, é extremamente complicado, que as pessoas não entendem, né, e quer que você, de certa forma, o povo e a população quer tudo, que o governo faça tudo. Mas às vezes é impossível de se fazer. Perfeito. Vamos aguardar aí o desenrolar dessas situações todas, né, tanto a nível federal e, claro, para o ano que vem, o que vai acontecer nos municípios e essas candidaturas que vão aparecendo aí. Wagner, obrigado por estar conosco. Até uma outra, viu? Sucesso. Foi um prazer imenso. Vou voltar outros dias aqui, mandar um abraço pro meu amigo Rogério, né, mandar o Rogério, sempre, já esteve em Cubatão, hein, sempre presente, e deve retornar em breve, né, Rogério? E o Olívia também vai em Cubatão um dia para conhecer a nossa cidade, que é uma cidade muito, né, que vai te receber com muito prazer, aí você vai ter o prazer de conhecer a cidade de Cubatão, que é uma cidade de uma população muito bondosa, uma situação que sempre é muito receptiva. Então eu acho que vou te fazer esse convite para um dia você ir até Cubatão. Muito bem, obrigado, Wagner Moura. Olívia está sempre com a gente, o Rogério, comentarista habitual aqui do painel, e a Daniela, diariamente conosco, acompanhando a sua participação e a nossa produção aqui. Segunda a sexta, 1h30 ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.